Paz do Senhor, pessoal. Eu vou fazer agora um pequeno comentário a respeito da lição 4 da Revista dos Jovens, que o tema é Conservando o que é Bom. O autor ele foi muito específico e eu gostei dessa lição porque ele destaca duas formas de como se conservar o que é bom. A primeira, ele fala sobre moralidade. Moralidade é o que sentido? No mundo tem um ditado muito interessante que fala assim: você não tem moral, no caso, para poder falar sobre isso. Ou melhor, você não tem moral para exigir certos tipos de coisa. Então, quando você aborda essa palavra moralidade, isso pode se explicar como se fala da nossa moral perante a sociedade. Então, se você quiser, você pode fazer um comentário a respeito sobre como nós vivemos como cristãos nesse mundo. Exemplo, as redes sociais. Será que nós estamos dando um bom testemunho nas redes sociais? Em que sentido? Com o nosso comentário, com a forma que nós postamos uma foto no Facebook. Claro que o Facebook, Twitter, Instagram, status do Zap são coisas particulares, mas só que nós como cristãos nós temos que perceber uma coisa: nós somos embaixadores de Cristo, como Paulo fala na palavra. Se nós somos embaixador, nós representamos alguém. E hoje, pelo incrível que pareça, 99% das empresas estão agora solicitando o Facebook da pessoa que vai fazer uma entrevista no trabalho. Para quê? Hoje a melhor forma de você identificar uma pessoa, saber, entre aspas, a índole dela, é ir no Facebook. Hoje, se o Facebook existisse até na época de Jesus, as pessoas poderiam ver quem realmente nós somos de verdade. Por que eu estou falando isso? É porque no Facebook, na verdade, o Facebook ele tem um poder de nos fazer desabafar aquilo que está dentro de nós. Então, aborda, dá um foco melhor nessa relação nas redes sociais. Por quê? As redes sociais hoje são responsáveis por demonstrar quem nós somos de verdade. Então, quando se fala moralidade, conservar a nossa moralidade, quer dizer, o jovem cristão ele tem que saber o que ele está colocando ali no Facebook. Ou melhor, ser até radical. Se não sabe usar o Facebook, não usa. Porque hoje o mundo todo está ligado à internet, está ligado ao Facebook, ao Instagram, ao Twitter. Então, qualquer coisa que a gente poste ali no Facebook, que a gente coloque ali no nosso status, isso está dando testemunho da nossa vida. E muitas das vezes, dependendo da forma como a gente usa as redes sociais, a gente acaba envergonhando a Deus, ou melhor, envergonhando Jesus perante o mundo, pois nós sabemos já como que o mundo tem tanto preconceito em relação a gente. Então, quando se fala também de moralidade, a gente tem que preservar nossa moralidade. Em que sentido? Para a gente viver de forma justa na terra. Em que sentido? Quando nós somos um jovem moralmente, que tenha, vou ser mais específico, que tenha um bom testemunho, isso automaticamente conserva a nossa moralidade. Em que sentido? Quando eu chego numa roda de amigos ou amigas e elas estão com algum papo torpe, trocando algumas palavras ali, ou melhor, palavrões, quando eu chego ali, a minha presença incomoda aquele assunto que está ali, automaticamente eles mudam. E quando fala de moralidade, nós como jovens e como cristãos, nós temos que conservar a nossa moralidade. E a moralidade, ela é tão importante. Em que sentido? Quando lá em Atos capítulo 6, se eu não me engano, quando foram escolher os diáconos, quando foram escolher 7 pessoas para poder exercer o ministério, a primeira palavra que se vem antes de ser cheio do Espírito Santo é de boa reputação. E não tem como ter uma boa reputação se nós não somos moralmente bem recebidos no lugar.
E hoje o que nós temos muitas pessoas dando mau testemunho, ou melhor, nós temos hoje moralmente pessoas que não têm, melhor dizendo, moral sequer para poder falar alguma coisa. Então, se você puder dar um foco nisso em relação à rede social, às redes sociais, comportamento, a forma como a gente se veste. Eu costumo dizer que a gente não precisa ser quadrado, a gente não precisa não gostar de futebol. Quer dizer, o jovem hoje ele tem total liberdade para viver a vida dele, mas seria bom toda vez antes dele tomar alguma atitude, ele saber se ele está agradando a Deus e se ele não está entristecendo o Espírito Santo, pois a Bíblia fala, Paulo ele fala que dentro de nós habita o Espírito Santo. Então tudo que a gente for fazer no nosso corpo, o que a gente for postar nas redes sociais, a gente tem que saber se isso não está causando tristeza ao Espírito Santo. E qual é a forma de saber que se está causando tristeza ao Espírito Santo? É quando nós vamos fazer alguma coisa e isso nos incomoda. Por que nos incomoda? Porque nós já somos cheios do Espírito Santo, nós já fomos salvos por Jesus e o Espírito Santo habita dentro de nós. E desde o momento quando ele habita, ele faz morada, quando nós tomamos atitudes fora dos princípios morais que a gente tem que viver, isso incomoda, isso acende uma luz vermelha dentro de nós, causa um incômodo. Então a melhor maneira de se saber se está entristecendo o Espírito Santo é se essa atitude que você está tomando não está incomodando. Se estiver incomodando, por isso que o nosso pastor ele fala, ele fala uma coisa que eu gravei no meu coração, eu queria compartilhar com você. Quando for se vestir, quando for fazer alguma coisa, pergunte se isso está sendo para a glória de Deus. Outra coisa quando fala é sobre integridade. Integridade em que sentido? Vou dar um exemplo. Nós como jovens cristãos, nós temos que nos preservar. Claro, a gente vive no mundo, mas não é porque que a gente vive no mundo que a gente deve fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Exemplo, nós não ficamos por ficar. Quando um jovem quer ter um relacionamento, esse relacionamento tem que ter um fundamento e um objetivo. Não é só ficar. E quando fala de integridade, ele está falando para preservar a integridade. Que sentido? Já é comprovado cientificamente. Claro que isso daí seria um assunto para ser debatido em mais de um vídeo. Quando um jovem ele consegue se preservar moralmente, preserva o seu corpo, automaticamente ele vai ser um jovem que não vai ter muitos problemas em relação a áreas específicas. Por quê? Ele se guardou, ele se preservou, ele ouviu os conselhos do pai, ouviu o conselho da mãe, ele observou os erros que os pais tiveram. Então, quando ele se preserva, ele está automaticamente se isentando de ter alguns traumas e problemas específicos em algumas áreas que ele pode ter. Em relação que a gente pode falar sobre isso, é sobre o sexo, ou sobre o jovem preservar o corpo. Isso é fundamental. Então, se você puder dar um pequeno comentário sobre integridade física e moral, eu creio que o Espírito Santo vai te usar e você vai dar uma aula abençoada por Deus. Então fique nessas duas dicas, dá uma estudada em relação sobre isso. Integridade moral, integridade física e espiritual. É uma aula bastante ampla, onde que você pode ali cavar bastante esse assunto e descobrir coisas poderosas ali. Que Deus te abençoe.